Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo muito bem com vocês. Nós vamos falar agora nessas próximas 3 videoaulas, para concluir, aliás, a unidade 2. Vamos falar sobre crise e sofrimento. Vamos falar sobre os vários conceitos de crise, de sofrimento. Onde que está especificado isso na Bíblia? Crise e sofrimento. Assunto bastante extenso. Quem de nós já não passou por, por alguma crise? Como saímos dessa crise? Quem de nós já não passou por algum sofrimento? E de que forma que nós conseguimos lidar com esse sofrimento? Então, vamos ver aqui o que o autor tem a nos dizer. Conforme Collins, 1990, página 73, uma crise é qualquer evento ou série de circunstâncias que ameaça o bem-estar de uma pessoa e interfere na sua rotina de vida. Então, qualquer evento ou série de circunstâncias, então, diversas situações que ameaçam o bem-estar de uma pessoa e interferem na sua rotina de vida. Aqui eu estou falando do conceito de Collins. Já Klinebel, 1987, na página 180, ele diz: uma crise ocorre dentro das pessoas quando suas usuais atividades destinadas a solucionar problemas são ineficazes, permitindo que o estresse de necessidades não satisfeitas aumente sem parar. Como poderíamos falar o que Klinebel quis dizer aqui? Às vezes, estamos passando por um determinado evento, por uma determinada circunstância, e não temos o preparo para lidar com aquilo, porque aquilo ali é uma situação nova, algo novo, circunstâncias novas. Então, ela ocorre dentro das pessoas quando as usuais atividades destinadas a solucionar aqueles problemas, elas são ineficazes. Por que elas são ineficazes? Porque estamos passando por algo novo. E daí isso permite que o estresse ele tome conta de nós. Porque como a gente não consegue lidar com aquilo, o estresse aumenta. Crises, portanto, surgem em situações novas e ameaçadoras, com as quais não estamos acostumados a lidar. Collins, em 1990, diz que as crises podem ser divididas em 2 categorias: crises de desenvolvimento e crises acidentais. O que ele quis dizer com isso? Crise de desenvolvimento e crise acidental. A crise de desenvolvimento para Collins, ela se refere às etapas da vida como, por exemplo, primeiro dia de aula, a adolescência, o casamento, a aposentadoria. Então, essas são crises de desenvolvimento. Quem de vocês nunca ouviu falar do período da adolescência? Das crises da adolescência? São crises de desenvolvimento, elas não foram acidentais. Elas são mudanças na vida que podem ser previstas, mas mesmo que elas possam ser previstas, essas crises podem ser graves. E as acidentais, como é que elas são?
Como o próprio nome já sugere, as acidentais, elas são imprevisíveis. Podem ser inesperadas e estas crises podem ser ainda mais severas. Tratam-se, por exemplo, uma demissão, a morte de um ente querido, um plano que deu errado, uma traição e etc. Estas situações causam confusão no indivíduo que precisa lidar com algo novo e inesperado. Então, a gente viu aqui alguns conceitos de crise, conforme dois autores diferentes. Vimos ali que a crise se dá quando uma situação nova chega até nós, e por causa dessa situação nova, e não sabemos como lidar com essa situação nova, nos causa uma crise de estresse, e essa crise de estresse causa essa situação de crise, de pânico, de não saber lidar. Depois, vimos que existem dois tipos de crise: crise de desenvolvimento e crise acidental. Crise de desenvolvimento seria casamento, primeiro dia de aula, adolescência, a aposentadoria. Então, mesmo sabendo que esse dia vai chegar, que vai haver um período de adaptação, que isso vai gerar uma crise, mesmo sabendo disso, essa crise ocorre. E a crise acidental, ela é imprevisível. Demissão do emprego, de uma hora para outra, você com todo o seu plano traçado, dentro daquele financeiro, e de uma hora para outra você perde o emprego. Morte de um ente querido, de uma forma... Toda forma é difícil perder um ente querido. Quem já não passou por isso, eu já passei. Mas parece que quando a pessoa ela se encontra enferma, e que isso a gente consegue ir abrandando o nosso coração, vamos aceitando, mas quando essa morte desse ente querido é de um acidente que não estava previsto, então essa crise acidental. Enfim, falamos aqui de conceitos de crise, de dois tipos diferentes de crises, crise acidental e crise de desenvolvimento, e no próximo vídeo nós vamos ver como atuar nessa crise, como o aconselhador cristão pode ajudar nesta crise. Então, nos vemos na próxima aula. Até lá, pessoal.